Mais um capítulo da novela Douglas Costa, que agora pode estar de saída, mas por outro lado, Ferreirinha garantiu sua permanência. No Internacional, o que está acontecendo com Yuri Alberto? E Brian Rodrigues está cada vez mais perto de ser jogador colorado. Fala pessoal, chegando aqui com últimas da dupla nesta quinta-feira, hoje com muita informação, muita coisa pra gente falar. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou a Esther Fitborn. De segunda a sexta eu trago aqui no canal do esporte as principais notícias do dia na dupla Grenal. Vamos embora, vamos começar a falar. Hoje começamos a falar do Grêmio, porque tem uma informação importante divulgada na manhã de hoje. O Meneghetti, Leonardo Meneghetti, nosso chefe aqui na Band, publicou no canal do YouTube dele, Leonardo Meneghetti, pesquisem lá, um vídeo falando sobre a possibilidade de Douglas Costa deixar o Grêmio ter crescido nas últimas horas. Isso porque, de acordo com o Meneghetti, aconteceu uma reunião na Arena entre o Douglas Costa, o staff do atleta e também a direção gremista, presidente Romildo Bolzan Júnior, Denis Abraão, para tratar da situação do Douglas Costa, e foi exposto ao jogador a inviabilidade de permanecer com um atleta com um salário tão grande na Série B. O Grêmio tem como objetivo reduzir a folha salarial, tem uma folha que era de 14, 15 milhões e pretende reduzir isso pela metade, 7,5, no máximo 8 milhões. E para fazer essa redução, a saída do Douglas Costa é importante. É um jogador que custa 1 milhão, com alguns gatilhos pode chegar até 1,5 milhão, então é 20% desse valor, e o Grêmio tem interesse em deixar o jogador procurar um outro clube. Tem proposta na mesa, o Meneghetti não conseguiu ainda descobrir qual é o clube que chegou pelo Douglas Costa, mas é um clube do exterior, e agora o Douglas vai sentar com seu empresário, com a sua família e avaliar. Mas há a possibilidade do jogador sair. Isso acontece depois da semana passada, quando o Douglas Costa publicou 2 notas em suas redes sociais, uma no feed do Instagram, outra ali nos stories, dizendo que não ia sair, não importasse o que acontecesse, ele não ia sair do Grêmio. E agora nós vamos aguardar os próximos capítulos, que essa novela pode ter uma reviravolta. Por outro lado, Ferreirinha renovou seu contrato, aconteceu ontem à tarde, renovou o contrato até dezembro de 2024, ele tinha contrato até dezembro de 2023, o Grêmio já queria fazer essa valorização salarial, então, portanto, tá tudo acertado. Isso afasta um pouco as sondagens de outros times, teve sondagem do Flamengo e tudo mais. O Ferreira deve ficar no Grêmio. Ele passou um salário que ele tinha 140 mil reais para 300 mil reais, uma boa valorização salarial. Também a multa dele era de 8 milhões de euros. A gente não tem ainda o valor certo de para quanto essa multa passou, mas deve ter dobrado também, pelo menos é o valor aproximado. Agora o Ferreira fica no Grêmio, pelo menos tem contrato até o final de 2024. O Jean-Pierre também acertou a renovação de contrato dele. A gente trouxe aqui no Últimas da Dupla que ele acertou uma renovação de contrato até dezembro de 2024 também, para poder ser emprestado ao Giresunspor da Turquia. Ele vai com um empréstimo de 15 meses, depois, se ele voltar, o Giresunspor não quiser efetuar a compra, ele volta para o Grêmio. O Grêmio tem ainda a possibilidade de tentar negociar ele ou então tentar ficar com ele no restante do contrato. Jean-Pierre, ele deve embarcar até o final dessa semana para a Turquia, fazer assinatura de contrato, exame médico e tudo mais, e a venda dele, o empréstimo dele deve ser anunciado na próxima semana. Por último, o Grêmio está se preparando para o Campeonato Gaúcho. O time de transição é quem inicia o Gauchão e o time de transição vem fazendo testes. Fez um teste, um jogo-treino contra o São José, venceu. Fez um teste também contra o Próspera de Santa Catarina, perdeu. E agora fez mais um teste ontem contra o time do Novo Hamburgo e acabou vencendo também 3-0, gol de Bitelo, gol de Calegari, gol de Pedro Lucas. Então o Grêmio encerra aí seus períodos de testes para o início do Campeonato Gaúcho, e aí semana que vem a gente deve ter um esboço de time que vai ser o titular. Vamos trocar de lado, vamos trazer a informação do Internacional. Também temos uma quinta-feira agitada no Colorado, porque surgiu também a informação de uma possível venda do Yuri Alberto. O que a gente tem de informação, o que o Tiger, o que o Diogo, o que o JB, o que a gente tudo colheu de informação sobre o Yuri Alberto.
Chegou uma proposta, uma sondagem do Zenit da Rússia. O Zenit já havia chegado pelo Yuri Alberto no final do ano passado e agora fez uma nova tentativa. O Internacional não vende por menos de 20 milhões de euros, mas os russos chegam com uma proposta um pouco menor, ali cerca de 12 milhões de euros. O Internacional tem na cabeça que vai vender apenas por 20 milhões de euros, acredita que o jogador vale isso de dinheiro, acredita que o jogador também é importante na temporada para os objetivos do Internacional, portanto não quer vender. O que a gente tem por enquanto é isso mesmo, que não houve uma proposta oficial, não houve algo escrito, entregue ao Internacional, apenas ali uma conversa, uma sondagem, uma conversa entre o empresário do jogador e o clube, enfim. Mas por enquanto é isso, não há como dizer se o negócio vai andar ou não de fato, mas há esse interesse do Zenit. Se o Zenit chegar nesse valor que o Internacional considera justo, a possibilidade sim do Yuri Alberto ser vendido. Aí a gente aguarda para ver que tipo de contrato o Zenit vai oferecer, se é a ida do Yuri Alberto nessa janela ou se é a ida do Yuri Alberto na janela da metade do ano. Mas, por enquanto, não há nenhuma proposta oficial. Por enquanto, o Yuri Alberto segue sendo jogador do Internacional. Falando ainda de mercado de transferências, tem o Brian Rodrigues, jogador de 21 anos. Ele que está no Los Angeles FC, foi revelado no Peñarol. E há essa possibilidade crescendo do atleta vir ser jogador do Internacional. O empresário do atleta confirma que há mais algumas sondagens de outros clubes, como o Flamengo, por exemplo. Mas a gente tem algumas informações que vieram ontem, porque nós conversamos no Atualidades Esportivas. Eu recomendo que vocês vão lá no Atualidades Esportivas de ontem, ouçam a entrevista completa do Adriano Freitas. Ele é goleiro, ele é gaúcho, mas ele atua no futebol uruguaio e ele é muito amigo do Brian Rodrigues. E ele contou pra gente que o Brian estava animado para vir jogar no Internacional, porque acredita que vai ter mais chances de ser titular, ao contrário do Flamengo, por exemplo, que há uma competitividade maior. No Internacional ele teria mais chances de ser titular, ficar na vitrine, ficar aparecendo e aí, quem sabe, conseguir uma chance para ir para a Copa do Mundo. A proposta do Internacional para o Los Angeles FC é empréstimo de uma temporada por $400 mil, com opção de compra ao final do vínculo. E o Los Angeles FC já teria dado o sinal verde, já teria dado o ok, vamos negociar, vamos fazer esse negócio. E parece que o Internacional vai mesmo estar trazendo Brian Rodrigues para ser o seu novo reforço para a temporada de 2022. Por último, uma informação da Copinha, porque o Inter fez uma pesquisa, fez um questionamento junto à Federação Paulista de Futebol sobre a utilização do Palmeiras por 2 jogadores, que são o Jonathan e o Hendrick. Eles tiveram Covid e eles voltaram do isolamento do Covid, segundo o Internacional, alguns dias antes do que diz o regulamento da Copinha. O regulamento da Copinha diz isolamento de 10 dias, os jogadores voltaram 7 dias antes e isso poderia prejudicar a isonomia do campeonato. Inclusive, o Internacional divulgou a nota dizendo que demorou para ser respondido pelo Palmeiras, demorou para ser respondido pela federação, que isso fere a isonomia do campeonato, mas não vai entrar com nenhum pedido judicial. Ficou por isso mesmo, o Internacional não deve tentar ir na justiça para reclamar sobre a utilização desses 2 jogadores. Certo, pessoal? Essas as principais informações do dia na dupla Grenal. A gente segue aqui acompanhando a situação do Douglas Costa, a situação do Yuri Alberto. Qualquer novidade a gente volta aqui, combinado? Eu vejo vocês nessa sexta-feira. Até mais!